Bom, gente, a gente hoje ficamos com a temática da leishmaniose SP, né? O que que acontece? Essa doença ela é provocada por um protozoário e esse protozoário é um mosquito, né? Uma forma, um grosso modo falando. Ele é conhecido em algumas regiões como mosquito palha ou birigui, né? Mas na característica dele é chamado de flebotomínio. Ele pertence ao gênero da Leishmania e da família do Tripolossomídeo. O que acontece? De todas as doenças causadas pelo esse protozoário, as duas elas são divididas em duas. A gente tem a leishmaniose tegumentar, que atinge a pele e as mucosas, e a leishmaniose visceral, ou calazar, que atinge os órgãos internos, o rins, o baço, o fígado, o diafragma, o pulmão, entre outros órgãos internos. Bom, vou falar um pouco dos sintomas da leishmaniose. Vamos começar um pouquinho a falar sobre a leishmaniose tegumentar. Ela é uma infecção silenciosa e quando provoca sintomas, o principal sinal é o aparecimento de um pequeno caroço que no local da picada, que após algumas semanas ou meses se transforma em uma ferida grande e arredondada. Junto com essas alterações, pode existir dor no local afetado e inchaço das íguas próximas do local. A leishmaniose tegumentar mucosa, ela pode ser observada a vermelhidão, inchaço, infiltração e ulceração. E se houver infecção secundária por bactérias, as lesões elas podem apresentar uma secreção purulenta e crostas também. A leishmaniose visceral, os sintomas dela, quase todos os casos, se inicia com a febre superior a 38 graus, que se mantém por várias semanas. Durante esse tempo, a febre vai diminuindo até desaparecer, mas volta depois de um tempo. E outros sintomas que incluem também o inchaço da barriga, íguas doloridas, perda de peso, manchas escuras na pele também, e pode haver também diarreia. Quando esse tipo de doença está mais avançado, pode ainda surgir anemia severa, que pode levar a alguns problemas cardíacos, assim como o sangramento do nariz, olhos e nas fezes também. E se o tratamento ele não for iniciado frequente, o desenvolvimento da doença mais graves, né, como pneumonia, sarampo, tuberculose, que colocam em risco a vida. E no final vamos falar um pouquinho também sobre a leishmaniose visceral canina. Ela é uma infecção que é uma infecção parasita, né? Parasitária e que pode ser transmitida para seres humanos e sintomas que variam de acordo com o órgão atingido, que são comuns. Porém, entre os sintomas se inicia a leishmaniose canina emagrecimento, lesões na pele, crescimento exagerado das unhas, perda de apetite do animal e febre também. Sobre transmissão da leishmaniose. A leishmaniose vai acontecer pelo mosquito palha, né? Uma vez que esse mosquito ele estiver infectado, vai acontecer todo o ciclo da doença. O mosquito infectado vai picar o animal ou o ser humano e aí ele vai começar a infectar as células sanguíneas. Uma vez que essas células sanguíneas elas estão infectadas, elas vão começar a disseminação da doença, né? As células sanguíneas infectadas são as promastigotas. Das promastigotas, elas vão ser fagocitadas. Depois da fagocitação, elas vão ter uma divisão binária. Na divisão binária, elas vão romper essa célula. Uma vez que essa célula ela foi rompida, elas vão começar a infecção tanto no animal quanto no ser humano, né? Depois que foi transferida
para o ser humano ou para o animal, essas amastigotas elas vão ser liberadas no estômago dos vetores e aí vão começar a ter as diferenças em... Aí elas, de amastigotas, elas vão virar promastigotas, né? E aí se transferem em promastigotas metacíclicos, no intestino, e aí começam a migrar para a faringe e para as outras determinadas áreas. Lembrando que a leishmaniose ela é uma doença causada tanto em animais como seres humanos, animais domésticos como animais silvestres, e essa doença ela não é passada diretamente a animal humano ou humano-animal. Ela só é transmitida pelo mosquito. O vetor da doença é o mosquito, sendo o mosquito fêmea, né? A mosquita, digamos. Só dessa forma que vai acontecer a transmissão da leishmaniose. Não existe outro meio de transmissão senão este. Bem, galera, eu vou falar um pouco com vocês aqui sobre a leishmaniose, né, nessa parte profilática e na parte do tratamento, né? Mas antes de um compilado de informações que eu vou passar, eu queria que vocês entendessem que a profilaxia, para se tornar eficaz, ela tem algumas mudanças de hábitos que são necessárias, né? A primeira dela é o uso de repelente com mais frequência. Aquelas pessoas que se dirigem à zona urbana por trilha ou por diversão de chácara, fazendo visita de parentes, tem que ter esse cuidado em uso de repelente diariamente, porque nessas regiões de mata mais fechada ou de chácara, a gente tem o habitat natural do mosquito birigui, né? Outra profilaxia muito interessante é a vacinação dos nossos amiguinhos, os cachorros, né? Porque eles são hospedeiros definitivos da leishmaniose, e então a gente tem que ter a consciência de que eles podem pegar também. Então a gente tem a vacina que é eficaz, né, ali contra a leishmaniose nos nossos amiguinhos. Então é bom sempre aplicar, tanto em cachorros da zona urbana como cachorros da zona rural. E um outro quesito que também é muito importante na mudança de hábito e prestar bastante atenção é que o desmatamento, quando ele acontece, ele faz com que o mosquito ele saia do seu ambiente natural e se dirige às zonas urbanas, né, e casas de pessoas ali próximo da zona urbana também. E de uma forma geral, se acontece esse desmatamento, a tendência é que você tenha mais casos de leishmaniose naquela determinada região que aconteceu o desmatamento, né, por exemplo, o Pantanal, no Amazonas, ou pode até ser no centro, aqui no Centro-Oeste tem bastante queimada, né, em períodos sazonais, e pode acontecer, né, de ter essa fuga do habitat natural. Então, toda mudança de hábito ela é bem-vinda. Então, quando você tem essa mudança, para quem mora em zona rural, o bom é você tentar fazer com que a sua casa ela tenha um pouco de proteção, né? A gente pede e orienta para que você tenha tela de proteção na janela, tenha tela de proteção nas portas, né? E quem visite ou vá a algumas localizações de meio de mata fechada, tenha sempre a consciência do uso do repelente e uso de roupas de mangas longas, como calça leg, ou até mesmo também blusa de manga longa, aquelas blusas térmicas, para você evitar o contato direto com o mosquito e ele te passar a doença. Outra forma de tratamento que a gente tem é o uso de fármacos quando você é diagnosticado com a leishmaniose, né? O primeiro medicamento é a antinomiase pentavalente, que é um medicamento utilizado no uso da leishmaniose visceral ou tegumentar. O outro é a antifutericina. Todos esses fármacos eles são utilizados para o uso da visceral, a leishmaniose visceral e a tegumentar. E os outros dois é a pentamidina e a miltefosina, são utilizados também no uso para o tratamento da leishmaniose visceral ou cutânea.